Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui desembarcando em Minas Gerais, aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Vamos ter uma atividade daqui a pouco na Universidade Federal de Minas Gerais, com centenas de jovens mobilizados, como tivemos ontem em Niterói e antes de ontem em São Paulo, na USP. Agora, hoje foi um dia importante para essa campanha eleitoral, para esse segundo turno, por conta da denúncia grave que foi publicada essa manhã na Folha de São Paulo e está repercutindo durante o dia nas redes sociais. Tem surgido mais informações, que é o escândalo de Caixa 2 na campanha do Jair Bolsonaro. Na verdade, são dois escândalos, e é importante que as pessoas entendam aqui o que é que está em jogo. O Jair Bolsonaro, conforme as denúncias graves que foram feitas, cometeu 2 crimes eleitorais que podem levar, se o TSE agir de acordo com a lei, à cassação da sua chapa. O primeiro crime eleitoral foi usar uma base de dados de terceiros. O que a legislação eleitoral permite no caso do WhatsApp? Que as pessoas que tenham suas próprias redes e suas próprias bases de dados usem elas, mas não podem comprar bases de dados alheias. Essa compra é o escândalo que ocorreu na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, da Cambridge Analytica, que são empresas que adquirem muitas vezes de maneira ilegal, desviados de companhias telefônicas e tal, adquirem números e dados de pessoas e segmentam por região, por renda, por preferências, dados que o Facebook, que outras redes sociais adquirem da gente e que essas empresas segmentam e mandam mensagens personalizadas. Isso está proibido pela legislação eleitoral. Esse foi o crime eleitoral que levou à eleição do Donald Trump, foi denunciado internacionalmente através da empresa chamada Cambridge Analytica. Esse foi um dos crimes pelos quais o Bolsonaro foi denunciado hoje. Ou seja, empresas que trabalham com disparos de WhatsApp em massa teriam sido contratadas e sua base de dados que essas empresas têm, muitas vezes adquiridas de maneira suspeitas, sendo sido usadas na semana anterior à votação do primeiro turno, o que explica o disparo não apenas do Bolsonaro, mas de vários candidatos a governo de estado, como aqui em Minas Gerais o Romeu Zema, como no Rio de Janeiro o Wilson Witzel, que são ligados ao Bolsonaro e que tiveram uma desproporção em relação às pesquisas anteriores com a votação nas urnas. Inclusive o diretor do Instituto Datafolha publicou hoje um tweet relacionando essas duas coisas, a votação, a mudança, a onda de votação na reta final com o disparo de WhatsApp. Então esse teria sido o primeiro crime eleitoral cometido por Jair Bolsonaro, o uso de uma rede de dados de maneira ilegal. O segundo crime é o bom e velho Caixa 2, o famoso Caixa 2, que todo mundo conhece. O que é o Caixa 2? É você ter gastos de campanha que não são contabilizados, que não entram na prestação de contas da campanha. Porque esse serviço ilegal teria sido contratado por empresas, por empresários que apoiam Jair Bolsonaro. Ou seja, não foi com recurso de campanha dele, foi com empresas, dentre elas a Avan, uma das empresas que o dono dela foi pego fazendo proselitismo, inclusive foi proibido de fazer isso pela lei, meio que coagindo seus funcionários a votarem no Jair Bolsonaro no primeiro turno, e um conjunto de outras empresas que estão apoiando ele e que teriam pago até 12 milhões de reais por cada uma dessas redes de dados para favorecer o Jair Bolsonaro. Então somam 2 crimes, o uso de dados ilegalmente, como foi feito com a Cambridge Analytica pelo Donald Trump nos Estados Unidos, com o Caixa 2, um dinheiro que serviu à campanha de Bolsonaro, dado por empresas privadas, que também é proibido o financiamento de campanha eleitoral por empresas. Então, veja, é um atrás do outro, é um crime atrás do outro. Isso precisa ser investigado. Isso precisa ser investigado seriamente, precisa ser punido a tempo. É inadmissível que o Jair Bolsonaro passe por cima de toda a legislação eleitoral, que use dados particulares das pessoas, que manipule redes de WhatsApp e que faça isso ainda com dinheiro de empresas que seguramente esperam ter benefícios, se ele for eleito, benefícios no seu governo. Então, a denúncia de hoje é gravíssima, Nós seguimos esperando um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral.
Isso pode dar, se a legislação for levada a sério, cassação da chapa do Jair Bolsonaro, né? Todos esses crimes que têm, de fato, elementos muito sérios, contradições das empresas, uma hora diz que não foi contratada, outra hora diz que foi contratada, caíram em uma contradição grave colocada pela própria matéria da Folha. Se comprovando isso, a chapa do Jair Bolsonaro tem que ser cassada, porque é um crime eleitoral de alta gravidade, aliás, uma combinação de crimes eleitorais. É isso que está em jogo hoje, isso precisa ser denunciado, né? Existe uma certa operação abafa, poucos falando sobre isso, isso precisa ser denunciado mais amplamente, nas redes sociais já está sendo, e precisa ser. Compartilhem esse vídeo, divulguem essa situação, o que está acontecendo é muito grave, isso pode levar a uma decisão no tapetão, né? Uma decisão manipulada do processo eleitoral brasileiro. Então, enquanto é tempo, é muito importante que se divulgue isso, que se compartilhe, que se denuncie a gravidade das ilegalidades praticadas pelo Jair Bolsonaro nessa campanha eleitoral. É isso aí, gente. Vamos seguir aqui trazendo mais informações sobre o caso, o escândalo do WhatsApp, o escândalo do Caixa 2 do Bolsonaro. Boa tarde para todo mundo.